Graças e paz a todos e a todas nesta manhã. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a sua graça excelsa esteja presente na vida de cada um de nós nesta manhã. E que os nossos corações estejam preparados para ouvirmos aquilo que o Senhor Deus tem preparado. Queremos primeiramente saudar a todos e a todas a comunidade da Igreja Água Viva, em nome do Presbitério Unido. É com alegria que podemos estar aqui, nem sempre podemos estar, né? Mas é uma alegria podermos nos reunirmos aqui, estarmos junto com os irmãos. Também trago uma palavra de saudação da Igreja Presbiteriana do Butantã, da qual nós pastoreamos. Que Deus os abençoe grandemente. O texto que nós lemos no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 17, tem muito a ver com os nossos dias, na vida em que nós estamos vivendo. O ser humano tem sempre a característica de colocar a culpa no outro. Nunca ele é culpado. Se nós observarmos, o governo diz que a culpa não é dele. A culpa é das circunstâncias mundiais em que nós vivemos. É o dólar que está alto, é a bolsa de valores em que as empresas não vão caminhando bem. Os caminhoneiros acusam que o governo não é um bom administrador e não faz. Sempre levamos e queremos colocar a culpa nos outros. Nós não somos diferentes. Ainda que sejamos criados por Deus, e quando Deus nos criou, diz o texto que Ele viu que tudo era muito bom, nós preferimos não ser bons. Preferimos agirmos de formas diferentes, e sempre quando erramos, sempre achamos uma desculpa. Vivemos eternamente a síndrome de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, e Deus se encontra com eles, e Deus vira para Adão e diz: que foi que você fez? Adão vira para Deus e diz: olha, a culpa não é minha, foi da mulher que o Senhor me deu. Deus vira para Eva e diz: que foi que você fez? Eva vira para Deus e diz: foi a serpente que o Senhor criou. Sempre colocamos a culpa no outro. A síndrome do passado, a síndrome de Adão e Eva, sempre está presente na nossa vida. Mas nós vemos que muitas vezes pessoas resolvem não agir assim. Pessoas que entendem o sentido de buscar a vontade de Deus, não agem dessa maneira. É o caso de Ezequias, o rei que nós lemos. Ele teve um pai totalmente idólatra. O pai de Ezequias, que era Acás, fez o que era mal perante o Senhor. Foi um rei idólatra, queimou o seu filho para os deuses, fez as mais barbaridades que um rei poderia fazer para um povo. Ezequias teria todas as desculpas necessárias para, ao momento em que ele assumisse o governo, ele falasse o seguinte: olha, se não der certo, foi culpa do meu pai. Mas Ezequias não. Ezequias, conhecendo todos os problemas, conhecendo todas as circunstâncias, conhecendo toda a situação que o momento lhe impunha, ele assume o governo quando seu pai morre. E problemas era o que não faltava. Se vocês lerem o capítulo 16, o capítulo 17, vocês vão ver que muitos problemas existiam. Ezequias, quando assume o seu governo, ele tem um grande problema de uma situação bélica. Se vocês lerem a história, vocês vão ver que o texto diz de que os inimigos estavam vindo sobre o reino. O povo, o reinado, o rei da Síria estava para destruir o povo. Os povos vizinhos também estavam aproveitando a oportunidade para vir sobre o reinado. E, no entanto, ele tem esse grande problema. Mas ele tem também problemas de infraestrutura. Devido ao reinado do seu pai, o povo estava totalmente destruído. Não tinha o que comer, não tinha como viver, era um povo totalmente oprimido. E sempre na expectativa: o que será de nós no amanhã? O reverendo Coa começou o nosso culto dizendo isso. O que será do nosso amanhã?
como nós observamos, como nós vemos o nosso amanhã. E Ezequias, quando assume, ele tem essa precaução, ele tem esse problema. O que será do povo? Problemas de infraestrutura, não há dinheiro, não há alimento, não há nenhuma coisa para que ele pudesse dar uma esperança para o povo. Além de uma infraestrutura bélica totalmente destruída, além de ter problemas de infraestrutura governamental, ele ainda pega um povo totalmente destruído na questão espiritual. Era um povo que havia se voltado totalmente para ídolos. Era um povo que havia se voltado totalmente para buscar os seus próprios interesses, se relacionando com deuses que pudessem dar alguma esperança para eles. Esse é o painel, esse é o pano de fundo de quando Ezequias assume o seu governo. O que fazer? Como agir? Qual a prioridade que ele deveria ter? Independente desses problemas, Ezequias não quer saber disso. Ele sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é trazer Deus novamente para o povo. É buscar saber qual a vontade de Deus. Ezequias entende que, ainda que problemas existam, ainda que dificuldades existam, se ele não buscar primeiramente a Deus, se ele não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e no seu reinado, ele poderá fazer qualquer coisa que seja, que nada resultará a bom termo. E aí diz o texto então que Ezequias para, pensa, reflete e decide. Eu vou buscar saber qual a vontade de Deus para o meu reinado. E aí diz o versículo do texto que nós lemos, algumas coisas que Ezequias faz. Versículo 3, a primeira coisa que Ezequias faz, o que é? Quem pode ler aí? A primeira coisa que Ezequias faz é não se preocupar com a questão bélica. Ele não vai se preocupar se está faltando comida ou o que se vai fazer. Ele resolve no seu coração fazer o que era reto perante o Senhor. Da mesma forma como fizera Davi, o seu pai. Nós precisamos entender, amados, que enquanto nós quisermos resolver as coisas pelas nossas próprias forças, dos nossos próprios pensamentos, da forma como nós achamos que seja o melhor, nós não teremos e não seremos bem-sucedidos. Quando Jesus Cristo está no seu ministério, ele deixa bem claro para aqueles que estavam ouvindo a ele: vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e tudo que vocês precisam, todos os problemas que vocês tenham, vos serão acrescentados, vos serão resolvidos. E Ezequias tem isso em mente. A primeira coisa que Ezequias vai fazer no seu reino é buscar fazer o que é reto perante o Senhor. Viver de uma retidão, de uma forma que ele possa agradar ao Senhor. Que ele possa viver de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. E não que os seus conselheiros, não que o seu povo, quem quer que seja, pudesse querer para ele. Ezequias põe no seu coração, buscando a vontade de Deus, fazer o que é reto perante ele. Da mesma forma como Davi, o seu pai, fizeram. Aquele que a Escritura diz que é o homem segundo o coração de Deus. Ele busca viver em retidão da mesma forma como Davi viveu. Ele busca viver em retidão da mesma forma como seu pai viveu. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus precisam aprender a viver em retidão. Precisam aprender a viver de uma forma que agrade a Deus. Buscando sempre fazer e viver baseado naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que ele pensa que possa ser o melhor para a sua vida. Ezequias sabe muito bem disso.
E é por isso então que ele busca a vontade de Deus fazendo o que é reto perante o Senhor. Para que nós possamos ter uma vida plena diante de Deus. Para que nós possamos ter uma vida plena diante do mundo em que nós vivemos. Nós que nos chamamos povo de Deus, precisamos viver em retidão. Precisamos fazer o que é reto perante o Senhor. Muitas vezes nós cobramos as pessoas, os nossos líderes, algumas pessoas que dirigem o nosso país, para que vivam de uma forma reta, mas nós mesmos não vivemos. Nós queremos dar um jeitinho em todas as coisas, nós queremos achar um jeito que possamos levar vantagem. Para que nós possamos cobrar, nós precisamos viver. E é isso que Ezequias faz. Ele busca a vontade de Deus, fazendo o que é reto perante o Senhor. Essa é a primeira coisa. Versículo 4 diz o quê? Quem pode ler? Não é só fazer o que é reto, mas é levar as pessoas a viverem em retidão, a abandonar tudo aquilo que os separe de Deus. Vejam que o povo, como o povo vivia, eles viviam servindo ídolos, eles viviam oferecendo nas colunas, nos altos, eles faziam de tudo, poste ídolo. E vejam, eles ainda adoravam algo que fora mandado por Deus que Moisés fizesse para que pudesse libertá-los. Vocês conhecem a história da serpente, Neustan? Da coluna, da cruz, conhecem essa história? O povo havia pecado contra Deus no deserto, e a ira de Deus se acendeu contra o povo, e Deus então pediu para que Moisés instituísse ou fizesse uma coluna com uma serpente, para que todos aqueles que fossem picados pelas cobras, quando olhassem para aquele objeto, eles pudessem ser curados, como uma pré-anunciação da cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos curados, e isso havia sido feito por Deus no deserto, para que o povo tivesse a sua cura. E vejam, isso aconteceu no deserto, enquanto o povo caminhava. Se nós observarmos a história do povo de Deus, nós vamos ver que o povo entra em Canaã. Eles são dirigidos por Josué, eles passam pelo período dos juízes, eles passam por Samuel, por Saul, por Davi, por Salomão, por vários outros reis, e ainda continuavam adorando aquele ídolo. Porque eles haviam sido construídos por Deus. Para nós buscarmos a vontade de Deus, amados, nós precisamos abandonar tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus. Independente de ser algo que venha como tradição por muito tempo. Independente que seja uma coisa que seja instituída por gerações passadas. Se aquilo não é mais para louvar a Deus, não pode ser colocado no nosso meio. Eu conheço igrejas que às vezes brigam, se dividem porque um púlpito que foi colocado por antepassados não pode ser tirado de lá. Adoram muito mais o púlpito do que o coração e o amor para com os irmãos. Nós precisamos entender, amados, que tudo aquilo que se coloca em primeiro lugar na nossa vida precisa ser tirado do nosso meio. Independente que tenha sido criado ou colocado por quem quer que seja. O amor ao próximo, o amor ao irmão, tem muito mais importância do que qualquer objeto. Nós precisamos entender que nós precisamos amar muito mais as pessoas do que objetos e coisas. E Ezequias sabe muito bem disso. É por isso que ele remove do meio do povo tudo aquilo que possa ter um impedimento para o relacionamento com Deus. Ezequias sabia muito bem que não adiantaria nada ele fazer o que era reto perante o Senhor,
se Ele não levasse o povo a viver nessa retidão. Se Ele não trouxesse o povo novamente a ter uma comunhão com Deus. Se Ele não trouxesse novamente o povo para se relacionar com Deus. Para se prostrar diante de Deus. Para orar, para buscar a Deus. E da mesma forma é a nossa vida nos dias de hoje. Não adianta nada nós, como povo de Deus, vivermos em retidão, se nós não levarmos as pessoas que vivem em trevas a se prostrarem diante de Deus, a buscarem a Deus. Não adianta nada nós queremos ser um povo santo, se vivemos numa comunidade, numa sociedade corrupta, que não conhece a palavra de Deus. O povo de Deus só faz o que é reto, quando ele sai das quatro paredes, e anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso que Ezequias faz. Ele se dispõe o seu coração para viver retamente. Mas ele sabe também que ele tem que tirar tudo aquilo que o povo vive, que foi instituído pelos reis, pelos sacerdotes que haviam abandonado a Deus, para que o povo pudesse se voltar novamente a Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos agir dessa maneira. Buscar a vontade de Deus se estabelece dessa maneira. Não viver de uma forma reta, única e exclusivamente, mas levar pessoas a abandonarem tudo aquilo que possa interferir no relacionamento delas com Deus. Buscar a vontade de Deus é isso. Versículo 5. Que mais que acontece? Por favor. Que mais que ele faz? Ele faz o que é reto perante o Senhor. Ele remove de tudo aquilo que possa separar o seu pleno relacionamento. Mas ele também busca a vontade de Deus, quando ele confia no Senhor, Deus de Israel. Provérbios vai nos dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ezequias sabia muito bem disso. Ele conhecia os textos sagrados. Ele busca conhecer. E é por isso que ele sabia que não adiantava nada ele ter uma retidão no seu coração, que não adiantaria nada ele remover todos os ídolos, se ele não depositasse nas mãos de Deus toda a sua confiança. Ele sabia muito bem que ele não poderia confiar nos cavalarianos, nos seus exércitos, nos exércitos que ele pudesse comprar ou pedir ajuda. Ele sabia muito bem que nada disso adiantaria. Que a única confiança que ele deveria depositar era em Deus. E é interessante que o texto diz de que, por causa disso, não há rei semelhante a ele, nem antes e nem depois. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Nas lutas, nas dificuldades, nos problemas? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Aonde nós temos colocado a nossa confiança? Ezequias está determinado. Ele sabe que a única pessoa que poderia sustentá-lo, que poderia suportá-lo, que poderia lhe dar a vitória, era o Senhor de Israel. É por isso que ele confia no Senhor. Em quem nós temos confiado? Na situação em que nós vivemos hoje, é nos caminhoneiros? Nos nossos governantes? Nas pessoas televisivas que falam e bradam por aí, que nós não sabemos mais o que é verdade e o que não é? Em quem nós confiamos? Nós precisamos entender, amados, que não é homem que vai resolver qualquer circunstância e situação que nós possamos estar vivendo. Somente Deus
é que pode resolver a crise que nós vivemos em nosso país. É por isso que Ezequias confia no Senhor Deus de Israel. E nós, como seu povo, precisamos confiar também. Nós precisamos nos prostrar, nós precisamos nos curvar, nós precisamos clamar e confiar em Deus e não em qualquer homem que possa se levantar por aí. A nossa confiança não é depositada em homens, mas única e exclusivamente em Deus. E Ezequias sabia muito bem disso. É por isso que ele faz o que é reto perante o Senhor. É por isso que ele tira da sua vida tudo, qualquer ídolo, poste ídolo, ou o que quer que seja que o possa separar de Deus, junto com o seu povo. É por isso que ele confia no Senhor. E por último, versículo 6, vai encerrar dizendo o quê? Que mais que ele faz? Ele não somente faz o que é reto perante o Senhor. Ele não somente retira tudo aquilo que possa impedir um pleno relacionamento com Deus. Ele não somente confia em Deus, mas ele se apega à palavra de Deus. Diz o texto que ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que Deus ordenara a Moisés, o seu servo. Até que ponto nós temos nos apegado ao Senhor? Até que ponto a palavra do Senhor é aquele ensinamento que nos guia em toda e qualquer circunstância da nossa vida? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo da sua vida você investe em conhecer a palavra do Senhor? Quanto tempo da sua vida você tem investido em conhecer cada vez mais? No período em que Ezequias está governando, vários profetas são levantados. E os profetas são levantados porque os sacerdotes não fazem o que deveriam fazer. E o povo começa a viver numa ignorância. E Deus, através do profeta, vai dizer: olha, o meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Hoje, infelizmente, o povo de Deus fala muito, mas conhece pouco. O povo de Deus fala muito, mas vive pouco, porque não conhece. E é por isso que está morrendo. É por isso que deixa se levar pelas vãs doutrinas. É por isso que se deixa levar por doutrinas que são totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus determina. Qual o tempo que você investe na sua vida em conhecer a palavra de Deus? Ezequias sabia muito bem disso. É por isso que ele se apega ao Senhor. Ele busca conhecer, não deixa de seguir a Deus e guarda os mandamentos que Deus ordena através da lei que ele havia dado a Moisés. Para que nós possamos sobreviver, amados, nós precisamos nos alimentar. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Jesus Cristo. Nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus e nem o poder do seu Espírito. Ezequias sabia muito bem disso. E é por isso que ele busca realizar a vontade de Deus. Ele faz o que é reto. Ele tira da sua vida tudo que possa separar de um pleno relacionamento com Deus. Ele confia em Deus em todas as circunstâncias. Ele se apega a Deus e a sua palavra. Ele busca a vontade de Deus. E o versículo 7 nos dá o resultado dessa disposição de Ezequias. O que diz? E depois disso, deu tudo errado na vida de Ezequias. Deu tudo
errado. Não adiantou nada ele fazer isso, porque Deus não deu nem bola para ele, foi isso? Não. Quando nós fazemos o que é reto perante o Senhor, quando nós tiramos da nossa vida, do nosso coração, tudo aquilo que nos separa dele, quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos nos apegar a Deus através da sua palavra, nós somos bem-sucedidos. E o ser sucedido não é essa visão que nós temos de uma teologia de prosperidade, com carro, riquezas, o que quer que seja. Ser bem-sucedido para Deus é termos uma vida plena diante dele. Por onde quer que Ezequias saísse, ele era bem-sucedido. E nem os reis mais poderosos, se vocês continuarem vendo, enquanto Ezequias foi fiel a Deus, dentro de buscar a vontade de Deus, ele foi bem-sucedido. Quando ele começa a abandonar essa visão, ele começa a se dar mal. Nós precisamos entender, amados, de termos a visão de Deus, de buscarmos a vontade de Deus. Porque quando nós procuramos e achamos que nós não precisamos disso e queremos viver da forma como nós achamos melhor, e porque nós já estamos bem realizados, nós vamos nos dar mal. Aquele que está em pé, veja que não cai. A buscar a vontade de Deus é fundamental para que nós tenhamos o bom êxito que nos é dado por Deus, única e exclusivamente. Queremos ser bem-sucedidos? É só buscarmos aquilo que Deus nos diz. Deus nos deixou bem claro aquilo que Ele queria. Deus nos deixou bem claro na sua palavra como nós devemos agir. É que nós sempre queremos fazer aquilo que nós achamos. Nós sempre nos achamos mais sábios do que Deus. Nós sempre nos achamos mais sabedores das coisas do que o Criador. E aí depois, queremos jogar a culpa em Deus. Que nesta manhã, nós possamos refletir. Até que ponto nós temos buscado a vontade de Deus? Até que ponto nós temos buscado viver de acordo com aquilo que Deus quer? Fazendo o que é reto, removendo todos os ídolos da nossa vida, confiando em Deus e se apegando a Ele e a sua palavra. Assim nós seremos bem-sucedidos. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Converse com Deus agora. Talvez a sua vida não tenha sido uma vida, não esteja sendo uma vida bem-sucedida. Não financeiramente. Não numa questão de emprego, de carros, de posses. Mas talvez algumas coisas na sua vida não estejam dando certo. Pare e reflita. Até que ponto você tem buscado realizar a vontade de Deus na sua vida? Até que ponto você tem feito o que é reto perante o Senhor? Até que ponto você tem removido da sua vida todos os ídolos, todas as coisas que separam você de um pleno relacionamento com Deus? Até que ponto você tem colocado a sua vida, confiado plenamente nele? Até que ponto você tem se apegado a Ele, a sua palavra? O desafio de Deus para nós nessa manhã é que nós vivamos dessa maneira. Que nós estejamos dispondo o nosso coração a buscá-lo. Buscar a sua vontade. Se é isso que você sente no seu coração, converse com Ele agora. Não coloque a culpa no outro. Não ache desculpas. Apenas disponha o seu coração para as coisas de Deus. Ore a Ele agora.